Fala cambada de filhos da pauta. No episódio de hoje do Olho que Tudo Vê, no canal Gringos e Brasil. Olha só o símbolo de hoje, pá. Olha que filho da... Vamos, mono! Vamos, mono! Gordo. Fala comigo um pouquinho, como é que você se sente sendo cidadão? Mas hoje em dia, eles estão colocando o policial pra trabalhar sozinho com a mulher. Deixa eu te falar uma coisa, eu já tive que sair na porrada com muita gente. E não adianta, por uma questão biológica, a força da mulher nunca vai ser igual à força física do homem. Então, quando eu estava na viatura que eu tinha que ir numa pancadaria, só eu e uma mulher, muitas vezes a gente opta pelo quê? Por já sacar arma de fogo. Você já começa num nível mais elevado. Por quê? Porque tá colocando a mulher sozinha, eu sou contra isso. John Lennon deu uma entrevista em 68 e ele disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Foi uma polêmica danada. A Igreja Católica ficou furiosa, muita gente criticou os Beatles. E aí, passado um tempo, um ano ou dois, o Instituto Gallup, que naquela época era o principal instituto de pesquisa dos Estados Unidos, resolveu fazer uma pesquisa quem que era a pessoa mais conhecida do mundo. E descobriu-se que o John Lennon estava errado. Os Beatles, eles se situavam numa pesquisa entre nomes e marcas, os Beatles estavam colocados no 4º lugar. Jesus Cristo era mais famoso que os Beatles, só que Jesus Cristo estava em 3º lugar. Pecador! Em 2º estava o Pelé, em 1º a Coca-Cola. Só a Coca-Cola era mais conhecida que o Pelé. No mundo. Só a Coca-Cola era mais conhecida que o Pelé. E no mundo que não tinha internet, não tinha rede social, que a televisão não estava ainda em todos os lugares. Quer dizer que se o meu país pegar dinheiro do Fundo Monetário Internacional e ficar devendo e não conseguir mandar na economia, é ruim pro país, então? Não é bom. Todos os países que fizeram isso, e nós, infelizmente, fizemos por um grande tempo, né? Foi só no primeiro mandato do presidente Lula que a gente eliminou a dívida externa. Dívida, né? que era impagável, né? Era um absurdo. A crise da dívida do terceiro mundo, né? Que foi na década de 80, 90, destruiu a economia de todos os países subdesenvolvidos. Verdade. Mas ainda bem que nenhum país mais faz isso. Tipo, a Argentina não tá fazendo isso agora de novo, né? Agora a gente vai para a Argentina. Na Argentina, a polícia usa canhões de água contra manifestantes que protestam contra o projeto de reforma trabalhista do governo Milei. Agora eu vou ler um negacionista. Leia. Que eu acho que. Não, leia. Eu vou leia, aproveitar eu acho vocês aqui, eu acho que é importante. Eu acho também. O Samuel Sena, 28, mandou aqui. Perfeito. Vacina não é tudo igual. A da Covid foi testada em apenas 6 meses. Perfeito. O corpo exige mais tempo para ver os resultados. Ciência de verdade abre espaço ao contraditório. A ciência do capital não é neutra. Tá, posso responder? Deve. Primeiro lugar, vacina não é tudo igual mesmo. Existem diferentes plataformas de produção de vacina. Isso ele tem toda a razão. Existe vacina de vírus morto, existe vacina de vírus atenuado, existe vacina de DNA, existe vacina de RNA. Tem um monte de tecnologias diferentes para a produção de vacina. Isso é uma verdade. Antes de falar da Covid, bem-vindo ao mundo em que você entende que ciência não é neutra. Ciência não é neutra, ponto. Neutro é detergente. Se você acredita que... Chupa, PT! Chupa, vermelhada dos infernos! Detergente é bebida, isso. Então, a ciência realmente não é neutra. Isso é outra coisa que a gente tem que acabar com essa história. Ciência é feita por pessoas, pessoas têm interesses. Ciência é feita por empresas, empresas têm interesses. Ciência é feita por governos, governos têm interesses. Então, vamos parar com essa história de que, essa entidade ciência é neutra como se ela existisse independente das pessoas que fazem ciência, certo? Eu posso dar um exemplo pro Samuel concordando com ele, tô concordando com ele, hein? Por que doenças do sul global são menos estudadas? Porque elas não têm interesse em estudar doenças do sul global. Por que tem vacina pra tudo que é doença do norte global, do norte rico, e não tem do nosso? Porque a gente é pobre
Nada e as dinheiro. empresas não vão gastar dinheiro lá. Por que a gente tem... E aqui eu vou dar um exemplo bem tosco. Por que a gente tem remédio pra ereção e não tem remédio pras nossas doenças? Porque o que dá dinheiro são essas coisas, beleza? Ciência não é neutra. Só que a Camila falou uma coisa muito importante das vacinas pra Covid que todo mundo critica. Elas não têm 6 meses de história, elas têm 20 anos de história. Elas têm 13 anos de plataforma. Por que elas têm 13 anos de plataforma? Porque já existiram outros vírus tão perigosos quanto a Covid que não viraram pandemia. E aí o mundo científico olhou para essas doenças há 13, 15 anos e falou: a gente tem que se preparar para quando vier a pandemia. Quando a Covid chega, a plataforma tá pronta. Ela só vai ser adaptada ao vírus. E aí ela é testada. E eu vou falar uma coisa muito importante para ele. Os dados de teste de Covid são públicos. Você não precisa acreditar em nós três. Você não precisa acreditar neles dois. Você pode entrar nas plataformas e você pode analisar os dados. Não acredita em mim. Não acredita nos artigos. Não acredita na Nature. Não acredita na Science. Não acredita em nada disso. Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar, eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo do feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção, me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam: a minha filha te adora, ela quer ser igual você. Ah, e não é só com a Marta, é com outros atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. E a gente pede muito para que a nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada vez mais meninas, meninos, não importa a idade. É lógico que eu fico muito feliz em ver tudo isso, né? Porque há 20 anos atrás, em 2003, ninguém conhecia a Marta. Era a minha primeira Copa. 20 anos depois, a gente virou referência para muitas mulheres no mundo inteiro. Não só no futebol, no jornalismo também. Que a gente vê aqui muitas mulheres aqui no jornalismo, o que a gente não via antigamente. Então a gente acabou abrindo portas, né, para a igualdade. O mundo moderno, e toda a tecnologia que você está vendo, os conceitos que vocês tão caros para vocês, eles são de origem de pensadores judeus. Eles são de origem de pensadores judeus. Esses caras, eles pensaram o mundo. Karl Marx era judeu. Os antagonistas dele no lado capitalista também eram judeus. Essa comunidade, ela transformou o planeta Terra. Não tem como você dizer isso. Por exemplo, Freud, Einstein. Tudo judeu. Mao Tse-tung foi um grande político chinês, mas sem Karl Marx não seria Mao Tse-tung na China. Então, eu, pessoalmente, sou muito admirador da filosofia do Viktor Frankl, né? Que sobreviveu ali ao Holocausto e criou toda uma corrente filosófica e desenvolveu a fenomenologia ali dentro da psicologia. Exato, são todos judeus. Então, assim, como é que a gente vai reduzir uma comunidade tão rica a uma estupidez de um Estado etnonacional? Você tá entendendo? E que tenta sujar o nome dessas grandes figuras dessa comunidade onde quer que eles vão. Isso é muito ridículo. Por que você acha que esses caras detêm conhecimento há tantos anos, assim? Porque os judeus, eles têm uma característica muito interessante. Primeiro, eles são um povo nômade por causa da diáspora. Mas não nômade no sentido que um tuareg é nômade, não no sentido nômade que um beduíno é nômade. Desculpa até te ter... Vou até fazer outra pergunta. Essa detenção do conhecimento por tanto tempo, a gente sabe, eles detêm um conhecimento que era a única coisa que eles tinham. Sim. Mas essa detenção, esse monopólio do conhecimento, isso foi bom ou foi ruim para a humanidade? Cara, isso foi... Se isso não tivesse sido compartilhado há anos atrás, será que a gente compartilharam, mas eles compartilharam muito. Foi compartilhado? Poxa, compartilharam bastante. Rodrigo, o mundo islâmico, califado não seria nada sem os sábios judeus. Exato. Lembra aqui que o médico de Saladino era Maimônides, né? Quando... Perdão, pessoal, tô doente. Quando os judeus... Vou chamar o médico judeu pra você. Foram expulsos de Andaluzia, né? Que é a Espanha. Eles evadiram pro Marrocos, né? E pra Argélia ali. O braço direito do Hayreddin Barbarossa, fundador da Marinha do Império Otomano, era um judeu evadido da Espanha, chamado Sinan Reis. Tá? Exato. Era o braço direito dele. Eles usaram esse conhecimento para farmar o mundo durante séculos e séculos. Por isso, você pegar hoje, no mundo, as famílias mais ricas são famílias judias. Aí não, veja só, mas é aquela coisa, eles não tinham... Não são só famílias judias. Família judia. Eu sei, tem o mundo árabe também, tem muita grana e tal, mas por conta do petróleo.
por conta do petróleo. Mas esses caras, eles mandam no jogo. Mas tempo, também é o seguinte, como eles conseguiram transitar entre os dois polos, o mundo islâmico e o europeu, que era o polo ocidental, eles conseguiram trazer conhecimento de ambos os lados, conseguiram construir o que tinha de melhor de ambos os lados. Por exemplo, os primeiros hospitais da Europa foram de judeus que estudaram medicina no mundo islâmico. Exato. Como os muçulmanos não podiam entrar na Europa, foram os judeus que levaram a medicina para a Europa. Exato. Então, assim, eles tinham essas características de valorização do conhecimento, mas de terem famílias que eram verdadeiras redes internacionais. Então, você tem uma comunidade judaica muito importante na China, em Kaifeng. Ela é relacionada com a comunidade indiana judia de Gujarat, que é relacionada com a comunidade judia na costa de Malabar. Então eles ficavam se casando entre si e transmitindo essas coisas e trazendo conhecimento financeiro, de medicina, conectando o mundo. O cabo condutor que você tem na internet hoje tinha um nome naquela época, chamava judeu, entendeu? Então assim, o judeu ele vai fazer essa transmissão e vai fazer essa conexão e vai trazer o que tinha de melhor entre os povos do mundo. Então é por isso que nunca a gente pode fazer um reducionismo dessa comunidade. O que me revolta tanto, cara, é que assim, eu sou muçulmano, praticante, enfim, tenho uma história na comunidade islâmica longa, mas eu sempre estudei sobre, né, história das relações islamo-judaicas e sempre gostei de artistas judeus, né? E tinha um artista de música racídica que eu gostava bastante, que é o Mordecai Ben David. Eu sempre achei as canções religiosas dele muito bonitas e tal, né? Assim, o muçulmano escuta aquilo ali, é a mesma coisa. O cara tá falando do que a gente acredita também, só que em hebraico, ou Yiddish, enfim. Só que aí você vai ver a vida do cara, vou na Wikipédia, não, porque ele chamou Barack Obama de um insulto racista, porque ele tava do lado de Israel na questão do acordo com o Irã para proibir a proliferação nuclear. Você vai descobrindo coisas que você não queria por pessoas que eram sua própria referência, você tá entendendo, daquela comunidade. Mas por que o cara tá envolvido nisso? Pra querer atacar um outro país, você tá entendendo? Então, assim, a grande desgraça que a gente tem hoje é que toda conversa sobre o rico legado islâmico-judaico tem que ser contaminado por essa desgraça de sionismo. Infelizmente.